Boa noite, mais uma vez aqui. Eu, você, Graciano, essa galera, nosso produtor, Fernando, bênção de Deus. A gente está aqui mais uma vez para poder bater um papo, conversar, trocar uma ideia. Não é jogar conversa fora, jogar a conversa num lugar que seja de bom proveito, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho, curtir um pouco. E a gente já te pede para curtir, ativar o sininho lá no nosso canal no YouTube. Vozes Gospel OFC. Tenho certeza que Deus sempre tem algo reservado para você, tá bom? Então, que você possa estar nessa. A gente vai estar orando, eu vou estar falando com o Papai do Céu nesse momento, pedindo a Deus a direção e a graça para esse momento aqui, tá bom? Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade. Sim, Pai. Venha nos guiar nesse momento e que tudo quanto formos fazer, Amém. o objetivo principal seja adorar o teu santo nome. Que assim Fica seja. conosco, abençoa as nossas vozes, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Toda sexta-feira às 21 horas estamos aí no canal do YouTube, você vai lá, @Vozes Gospel FC. Eu e Luciano Serenato estamos aqui trazendo hoje uma personalidade da nossa igreja evangélica, sendo que ele é o representante nato da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Ele tem um perfil ministerial, é pastor João Pedro Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular, estado do Rio de Janeiro. Ele é um pastor titular da Igreja Evangélica Quadrangular e vida na região de Campo Grande, zona oeste do Rio, né? Ele é superintendente regional da Igreja do Evangelho Quadrangular, responsável, supervisionando as várias igrejas de liderança, ele vai falar um pouquinho. Ele é coordenador estadual de jovens da IAQ Rio de Janeiro e coordenador nacional de filhos de pastores. Tá? Ele é um líder dinâmico, visionário, com foco em formação de líderes, ativação de dons espirituais e discipulado, estratégia de jovens. E um detalhe, ele é escritor também e a gente vai falar tudo isso aqui. Seja bem-vindo, meu querido, meu líder, pastor João Pedro. Fique à vontade. Eu que agradeço vocês, boa noite para todos, né? Um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu creio que nós vamos ter um tempo aqui muito especial, né? De bate-papo. Amém, amém. E é um prazer estar aqui com vocês, essa honra, né? E poder estar aí com vocês também que estão nos assistindo, né? E eu creio que vai ser um tempo muito especial para nós. Obrigado, Amém, viu, gente? amém. Benção, benção. Pastor, a gente está, a gente fala um pouco da Igreja Quadrangular. Queria que o senhor, nessa primeira palavra, posicionasse a gente um pouco em relação à Igreja Quadrangular no Brasil, né? Como que a Igreja se estabeleceu aqui, um pouquinho da história da Igreja em relação aos costumes. Eu não falo nem doutrina, que às Sim. vezes a gente fala de doutrinas, não sei se o senhor concorda comigo. Eu creio que doutrina a gente só tem uma, que é a doutrina dos apóstolos, né? A gente tem usos e costumes que varia de igreja para Isso. igreja. Então eu queria que o senhor posicionasse a nossa audiência qualificada aqui em relação à Igreja Quadrangular, colocando esses parâmetros aqui para a gente, por favor. Tá, assim, de uma forma bem resumida, a Quadrangular, ela é oriunda do maior movimento moderno, né, de avivamento, que foi a Rua Azusa. Sim. Tudo começou por meio de uma mulher, a Aimee Semple McPherson, que na época era uma jovem, que foi tocada por Robert McPherson, que até então não era esposo dela, ele era um missionário da Azusa. Ela vivia crises existenciais, uma depressão muito grande. E aí, num culto, ela foi muito tocada pelo Espírito Santo, foi curada. Depois de um tempo, os dois se casaram, né? E eu estou acelerando a história, Não, tranquilo. né? E aí, eles foram como missionários para a China. Lá, o missionário Robert Semple morre. Eu falei McPherson, mas é Semple, perdão, tá, gente? Eles vão para a China, lá ele morre, ela com o filho, volta para os Estados Unidos. Ela é canadense, mas volta para os Estados Unidos. E aí ela começa um movimento no país, né, de viajar num carro. Era um carro na década de 10 ali, né, meados da década de 10 para o final. Era um carro, não me lembro uma frase que vinha escrito, me esqueci agora, e ela viajava por todo o país pregando, né? E na época foi impedido que ela se chamasse de pastora por ser mulher na década de 10. E aí, né, relatam que ela perguntou, então o que vocês querem me chamar, né? Aí disseram, né, a Sister Aimee. Então a irmã Aimee, então ela ficou assim conhecida. E aí, numa pregação de Ezequiel 1, Deus dá para ela um entendimento da revelação de Ezequiel, né, sobre a visão do ser de quatro faces.
e ela vai correlacionar isso, né, ali, né, nesse momento ali com os 4 evangelhos de Jesus, os 4 ministérios de Jesus, e daí surge, né, o que você falou, né, as doutrinas que são dos apóstolos, e de fato ela determina ali a doutrina cardinal da igreja como sendo Jesus que salva, cura, batiza e que voltará, que são os 4 ministérios de Jesus. E aí ela começa então a construir uma igreja em Hollywood, em Los Angeles, Hollywood, e na base de muita fé. São muitas histórias que ela tem assim que são muito poderosas, né? Porque ela era uma mulher muito usada por Deus para cura. Uhum. E aí ela começa a igreja no 1º de janeiro de 1923, se não me falha a memória, quando inaugura o templo, lá o Angelus Temple, mas a igreja já havia começado ali, sim, nas suas pregações em tendas, né? E aí ela começa, logo quando ela inaugura a igreja, ela inaugura um instituto teológico, que é o Instituto Life, e aí ela começa a formar jovens e missionários. E como a igreja era em Hollywood, né, ela pregava muito para atores e pessoas ali conhecidas, né, do cinema e etc. E ela também tinha ela fazia referências muito fortes da arte nos cultos, com teatros. Diziam que era tão referencial que a Broadway de Nova York atravessava o país para lá aprender com eles técnicas teatrais. Olha que interessante. E era muito legal. E era muito marcado pelas curas, né? Pela cura, pelo avivamento. E aí um desses missionários que ela forma era inclusive um ator de filme de faroeste em Hollywood, que era Harold Williams. E aí ele se muda para a América do Sul, ele vai para a Amazônia para poder se tornar um missionário, se não me engano, na Bolívia. E aí ele desce para o Brasil, e aí ele vai se instalar assim, né, de forma bem resumida, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ele começa a aprender melhor o português e a ensinar inglês, e ali ele começou um culto. Esse culto hoje é uma igreja que está lá bem grande, Poços de Caldas, quadrangular também, de pastores amigos nossos. Mas aí ele entra num trem e ele faz uma oração, dizendo: Deus, aonde esse trem parar, eu vou começar uma igreja. Porque até então ele não tinha essa ambição assim, ele estava ali como missionário aprendendo a cultura. De abrir uma igreja, não tinha isso. Né? E aí o trem para, ele não sabia onde o trem ia parar, parou em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. E aí no dia 15 de novembro de 1951, agora me posicionei entre o 1 e o 3. A igreja americana é 1923 e a brasileira é 1951. Então, em 15 de novembro de 1951, ele começou a Igreja do Evangelho Quadrangular, que na época não se chamava assim, se chamava Cruzada Nacional da Evangelização. Muito mais por um movimento que começou logo após, porque ele começa a igreja em São João da Boa Vista, mas aí ele começa a querer fazer um outro trabalho, que é um movimento assim como o da IME em tendas. Então eles compram uma tenda de circo, e aí ele vai procurar um lugar para ir. E é curioso, porque ele vem para o Rio primeiro. Ele vem para o Rio, só que o Rio na época é capital do Brasil, né? Só que ele entende assim, o Rio é muito boêmio para receber o evangelho, muito difícil de receber o evangelho. Então ele volta para São Paulo, capital. E aí na capital ele começa o movimento da tenda. Só que virou um movimento de avivamento muito grande no Brasil, né? Aí nós estamos falando da segunda onda do pentecostalismo no Brasil. Sim. E aí ele começa esse movimento muito, muito, muito forte, né? Que aí era a Cruzada Nacional da Evangelização de fato. E aí daí a igreja se espalhou. E curiosamente, né, a Igreja do Rio, na fundação, ela tem uma história um pouco diferente, porque em todos os demais estados, talvez eu possa estar errando no todos, mas pelo menos em 99% deles, a igreja foi aberta a partir desse movimento dos missionários e pastores que ele ia formando ali e enviando. E nisso a igreja americana até um certo ponto esteve ajudando, né? Depois, num momento da história, com o Faulkner, ele meio que rompe ali as ligações ali, a igreja quase foi entregue para o Brasil, para Cristo, só que aí o Faulkner, se eu não me engano, né, ele estabelece, não, a igreja vai se tornar igreja mesmo, e aí trocou o nome de Cruzada Nacional para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que nada mais é do que uma tradução da igreja americana, que é a Foursquare Gospel Church, né? Que até hoje nos Estados Unidos está lá. Ela não tem o mesmo crescimento que teve no Brasil, mas ela se espalhou para o mundo inteiro, acho que são mais de 140 países. Sim. O Brasil é um dos países mais fortes. Mas a Quadrangular do Rio, que eu estava falando, né, ela tem uma particularidade, né, que ela não foi aberta por quadrangulares.
Foi um movimento, foi um grupo de pastores assembleianos e presbiterianos na maioria, que ouvindo o que estava acontecendo na década de 50 em São Paulo, eles foram para São Paulo, ficaram um tempo, viram, aprenderam, né, as orações, a maneira de se fazer culto, etc e tal. E aí perguntou, a gente pode levar isso para o Rio? E aí, como eles não tinham muita regulação nem nada, dizem que todo avivamento ele começa com muita pureza, né? Sem muito controle. E aí falaram, pode ir, não tem problema algum. E aí eles vieram para o Rio, abriram uma tenda, não me lembro agora exatamente o lugar, mas foi na Zona Oeste, se eu não estiver enganado. Foi a antiga, hoje é Açaí. Acho ali que sim, era as sendas. Não, em Campo Grande ali. Campo Grande mesmo. Tinha ali uma tenda enorme, eu me lembro, era criança, cara. Então, provavelmente, exatamente nesse ali lugar. era um lugar aberto. Sim. Virou supermercado, né? Mas era um lugar aberto. E aí eles começam a igreja, né? Que interessante. E aí tem essa particularidade, assim, né? Que, de fato, assim, eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? Cresci minha vida toda lá. Então, quando eu vim para o Rio, eu percebi que, de fato, assim, a cultura da quadrangular no Rio é diferente. Assim. E é interessante que você falou, foram pastores ou missionários assembleanos e presbiterianos. Isso década de 50? 60, né? Não, 50, porque o Rio, se eu não estiver enganado, foi o segundo estado a ter uma quadrangular. Porque foi muito rápido. Porque eles não tinham nem estruturado essa expansão e já veio gente e trouxe. Eu falei que é interessante porque, assim, assembleano e presbiteriano... Não tem muito a ver principalmente nessa, na década de 50... linha. De certa forma, tinha até uma rixa. Muito grande, denominacional, tradição, muito diferente. E aí, eu vejo isso como a atuação do próprio Espírito Santo, né? Com certeza. Unir dois polos tão divergentes e havendo uma conversão aqui no sentido de convergir, né? No sentido de unir... para estabelecer, muito interessante. É muito legal, porque de fato a quadrangular naquele período de tempo, isso aí, né, o pessoal do Departamento de História da Igreja, eles levantam isso, né, que a quadrangular ela foi um movimento disruptivo, né, porque você tinha um movimento pentecostal da Assembleia, né, que também é oriundo da Azusa, mas a Assembleia já estava no Brasil nessa época, pelo menos... Se eu não errar aqui a data, um cálculo, uns quase 30 anos, mais ou menos. 1911, né? Então já 40 anos. 1911 que foi o primeiro. Então, assim, nós estamos falando de uma boa história que já tinha se tornado tradicional. Né? Quando a quadrangular vem como esse segundo movimento, a diferença dos costumes, etc. e tal, talvez tenha sido por isso que virou um meio ponto, né? Um ponto parecido. Não sei. Mas, assim, na verdade, dizem que eram grupos de jovens pastores que estavam com sede para viver algo específico do Espírito. Falando nisso, uma vez o senhor falou uma mensagem assim: Deus está levantando uma geração que não negocia sua identidade, sua fé e sua missão. Somos o reino em movimento. Pastor João Pedro Silva. Quando o senhor falou isso, e já entrando numa pergunta, como deu início um superintendente, um coordenador nacional de filhos de pastores está envolvido nesse ministério? Como é que foi esse chamado? Conta um pouquinho do seu início aí. Eu sei que é de Minas, né? Eu sou mineiro de nascimento, belo-horizontino, né? Nasci em Belo Horizonte. Cruzeirense. Muito cruzeirense. Ganhou meu Botafogo, eu fazer o quê, né? Mas, assim, cresci, vivi minha vida toda em Belo Horizonte. Na verdade, assim, Belo Horizonte, Contagem, mas Contagem é uma cidade do lado de Belo Horizonte, como o Duque de Caxias está do lado de Belo Horizonte. Mas é quase como se fosse uma Campo Grande mesmo assim, sabe? Entendi. Como se Campo Grande tivesse separado e Contagem fosse Campo Grande. Enfim, eu cresci, morava em Contagem, mas a nossa igreja é sempre Belo Horizonte. Então, nasci filho de pastor, meu pai era pastor. Logo com 1 ano e pouco de idade, nós nos mudamos de igreja, nós fomos para a igreja que eu cresci a minha vida toda. E fiquei ali por muitos anos, né? Passei por todas as etapas da minha igreja, criança, junior, adolescente. Comecei a tocar no Ministério de Louvor aos 11 anos, me batizei aos 10, se eu não estiver enganado agora. Me batizei aos 10, me batizei aos 11 e entrei no Louvor aos 11 e 12. E aí... Cantando? Não, tocando bateria, como quase todo filho de pastor. Eu sou pastor, os dois são bateristas. Pois é, eu comecei tocando bateria, muito por obrigação, porque todos os bateristas da igreja tinham saído na época, só sobrou eu não fazendo nada. Me obrigaram a tocar, nunca fui muito bom baterista, fui tocar. Mas eu não tinha nada
não era nada crente, assim. Eu era só um filho de pastor mesmo, assim, né? Tanto que minha mãe falava assim... Eu falava pra minha mãe assim, nossa, o dia que eu começar a tocar muita bateria, eu vou sumir da igreja. Ela falou, pois é, né? Ainda bem que Deus não dá asa à cobra, né? Mas eu fiquei Pastora ali... Cecília, você tá ouvindo isso? Eu fiquei ali, como filho de pastor, passei aquela fase de adolescência, ali na minha adolescência já um pouco de rebeldia, né? Mesmo tocando o louvor da igreja, eu né, fora estava fazendo Era uma muita besteira. fase, né? Bebia muito, arrumava muita confusão na rua. E às vezes, né, é até estranho e pesado falar isso, mas às vezes eu chegava no domingo para tocar, eu tinha acabado de estar numa festa bebendo com os amigos e por causa dessa vida dupla, assim, vamos dizer. E aí eu não tive um encontro com Jesus em si, de aceitar Jesus como Salvador, né? Mas eu fui sendo envolvido. A igreja, na época, começou a fazer um trabalho de células. E aí a célula de adolescentes foi aberta e eu estava ali participando. A nossa igreja tinha ali um grupo de 5 adolescentes, assim, todo mundo desviado, até o líder estava desviado, todo mundo meio para lá. E aí assim, Deus começou a tocar ali, né, fazer algumas coisas. A célula cresceu muito depois de um tempo, multiplicou essa célula. E aí eu lembro que numa conversa o líder falou para mim assim, olha, a célula cresceu. Eu falei, que bom, parabéns, né? Ele falou, pois é, mas não tem ninguém para assumir essa célula aqui, porque eu vou assumir a outra. Eu falei, poxa, que pena. Ele falou, pois é, só tem você. Eu falei, e daí? Ele falou, você vai ter que assumir. Eu falei, mas nem há de jeito nenhum. 15 para 16. 15 para 16. Mas essa foi a sua primeira igreja? Você... Então, foi a igreja que eu cresci desde um ano de idade. E era o quê? Quadrangular? Quadrangular também. Então, aí ele falou, cara, você vai assumir? Eu falei, não vou. Ele falou, eu vou contar para sua mãe. Eu falei, não, deixa, eu vou assumir aí, não quero arrumar briga com ninguém. Foi na coação? Fui obrigado de novo. E aí foi ali que eu Jesus. comecei a me aproximar de Deus, assim, sabe? Eu comecei o Espírito Santo, de fato, assim, eu sempre falo assim, Começou o a te batismo, incomodar. por muitas vezes, ele não vai mudar uma coisa tão significativa na nossa vida, nem sempre. Mas ele nos garante uma coisa que pro resto da vida nos acompanha, né? Que é o que a Bíblia fala, que nos tornamos filhos de Deus. Sim. Em algum momento o pai vai encontrar o filho. Isso eu creio nisso. Então foi nesse momento assim, foi natural, ninguém me disse, o Espírito Santo foi me incomodando assim, eu comecei a orar, comecei a me aproximar do Senhor e eu fui me afastando das coisas que eu estava fazendo. E aí isso tudo veio uma aceleração muito grande, que a célula começou a crescer assustadoramente, era 50, 60 pessoas toda semana. E a gente batizando muitos adolescentes, eu comecei a liderar os adolescentes, os jovens. Depois de um tempo fui consagrado a pastor muito novo, novo até demais, assim, uns 18 anos. E aí, pastor de jovens por muito tempo. E aí, resumindo a história, em 2017 a minha família vem para o Rio de Janeiro. Eu fico lá, porque eu entendi de Deus que eu não tinha que vir, tinha que ficar. Fiquei, ao ficar lá, assumiu o lugar. A igreja dos meus pais, né? Sim. Meu Qual pai, era a igreja lá mesmo? no bairro Califórnia, já estava lá. E aí, meu pai também liderava uma região lá, também como superintendente. E eu assumi ali também. E fiquei até vir embora para o Rio. Então, eu vim embora no dia 5 de janeiro, se eu não estiver enganado, de 2023. Aí fiquei aqui por 6 meses apenas frequentando uma das nossas igrejas, ali como pastor auxiliar. E aí quando foi em junho, dia 15, 17 de junho, foi onde eu fui enviado aqui para a nossa igreja em Campo Grande, né? Que era a antiga Igreja do Evangelho Quadrangular Cachamorra, agora é IEQ Vida. Isso, Quadrangular Vida. A gente está lá há 2 anos. E aí também aqui na região também aqui da Zona Oeste aqui, né, também. Me diz uma coisa, pastor. Como foi essa sua passagem? De repente, o senhor sempre esteve à frente, né, de vários congressos, convenções. O senhor tem um livro. Como eu estava vendo o seu... Depois o senhor pode dar o seu Instagram. Estava vendo o seu Instagram. Gente, o senhor sempre visou o reino. Sim. Me diz uma coisa, esse livro, por que escrever esse livro? Então, e qual o nome dele? Eu tenho o livro que eu lancei agora em junho, né? Foi na nossa conferência de jovens, que é o livro Eu Tenho Chamado. Isso, na conferência de jovens agora. Mas em 2015, nesse movimento celular que a Quadrangular vivia, né?
E eu estava ali como uma dessas referências ali de células de adolescentes e jovens. Na época eu escrevi um material para treinamento da minha igreja. Só que o pastor Toninho, né, que é um tio de coração, na época que liderava as células no Brasil, na Quadrangular, ele viu e foi: isso aqui ficou muito bom, vamos fazer isso aqui virar um livro. E aí, na época, foi o primeiro livro que eu escrevi sem ser um livro. E aí ele virou um livro de células de jovens. Na época ele um e-bookzinho, espalhou, né? Não, era um livro mesmo. Um livro assim, mesmo? né? Eu até tenho uns antigos lá em casa. E aí esse livro se espalhou muito, 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 muito. E foi esse livro que me fez abriu porta para muita coisa assim, que hoje eu estou vivendo assim, de amigos que eu fiz, de pessoas que eu conheci. Eu praticamente estive na Quadrangular em quase todos os estados do Brasil. A partir disso, né? Então isso foi acontecendo muita coisa. E ele falava só sobre células. Esse último livro agora que eu escrevi, né? Eu tenho um chamado. Ele, na verdade, ele é uma reflexão, né? Que não é nova, né? Mas foi algo que Deus trouxe muito forte no meu coração nos meus últimos 2 anos em Belo Horizonte, porque eu já tinha entendido de Deus que ia chegar o tempo ali, eu ia sair. E Deus começou a me confrontar sobre muitas coisas, porque igual vocês ouviram uma história, então desde os meus 12, 11 anos eu sirvo na igreja com alguma coisa, na verdade desde sempre, né? Então eu nunca tive um tempo na minha vida com Deus de verdade que eu não estivesse fazendo alguma coisa. E é natural que quando a gente faz muito alguma coisa, a gente atrela a nossa identidade ao que a gente faz, né? Sim. Só que na Bíblia a nossa identidade não está no que a gente faz, está no que Jesus fez, que é nos tornar filhos de Deus. Então eu comecei a me sentir confrontado pelo Espírito nesse sentido, sabe? Poxa, e se eu não fizer mais nada do que eu faço? Se Deus tirar da minha mão tudo que está na minha mão hoje, eu vou continuar amando a Deus da mesma forma? Eu vou continuar orando como eu oro, jejuando como eu jejuo? E que legado o senhor ia deixar também? Também essa reflexão pessoal de tudo. E aí foi aonde Deus me trouxe, de fato, não era algo que eu não sabia, óbvio, eu queria, sabia, sempre preguei isso a vida toda, mas foi algo que Deus trouxe mais forte ali, sobre firmar, né, ainda mais essa identidade, né, naquilo que Deus é, aquilo que Ele faz. E o que a gente faz é uma consequência do nosso amor, a nossa devoção. Precisa ser, né? E é interessante, isso está ligado diretamente ao ativismo religioso, né? Exatamente. Porque muitos acabam tendo um compromisso com Deus ligado apenas ao compromisso que tem com a obra, com a igreja, com o cargo, né? Com a função que exerce. E isso realmente que você falou é muito, muito interessante e é perigoso para muitos. Que muitos entram, eu vejo assim muito, principalmente em relação ao novo convertido. Eu particularmente, hoje eu estou sem pastorear efetivamente, mas eu sempre tive o cuidado de a pessoa aceitou a Cristo, faz um discipulado, com calma. E às vezes, muitas das vezes por causa de repente do carisma da pessoa, do talento que ela tem, o pastor se tende a colocar um cargo pela necessidade da igreja. Isso às vezes queima etapa. Sim. Né? Eu lembro de, por exemplo, Paulo, no apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, ele foi convertido, ele não assumiu o ministério logo. Né? Ele ficou um tempo, foi para a Arábia, ficou uns anos lá aprendendo, junto aos pés daqueles que tinham que passar. Depois de muitos anos que ele começa o ministério efetivamente. Então, assim, essa pressa, a pessoa acaba aceitando o cargo e ela até faz bem, desempenha bem. Mas só que queima falta as etapas do coração. Isso sempre foi uma coisa que eu ficava refletindo muito no ambiente que eu cresci ali como igreja de ministério de celular, né? E não acho que... eu gravei um podcast esse dia falando sobre isso. O problema não é a célula, né? E o grupo pequeno em si. Ele tem uma essência bíblica. O problema é como a gente lida com ele, né? A maneira como a gente faz ele. E isso foi me gerando várias reflexões assim, sabe? Sobre o fato da gente precisar dar para a pessoa algo para fazer, para mantê-la na fé. Então faz parecer que aquilo que a gente faz é mais atraente do que quem de fato Deus é. Exatamente. Então, o livro é essa reflexão para trazer de volta, né, para esse lugar de... Gente, a gente foi salvo por Jesus, né? Uma das frases do livro assim que é que Cristo não morreu na cruz para me fazer pastor, né? Ele morreu na cruz para me fazer filho de Deus. Essa é a coisa mais importante que eu tenho. Mas e o chamado? A gente vive, a gente faz, né, o ministério? É óbvio que sim, mas a gente precisa entender qual a perspectiva disso. Eu não sou pastor para ser salvo, eu sou porque eu fui, né? Eu não sou pastor para ser amado, eu sou pastor porque eu sou amado.
são réguas diferentes Sim, no aspecto. E aí tem uma ilustração que um dia me fizeram, e isso me trouxe até memórias assim da minha infância, que a reflexão é assim, quando a gente entende a nossa identidade, Deus nos chamar, a gente entende que Deus nos chamar para fazer algo é como um pai que chama um filho para lavar o carro. O pai não chama o filho para lavar o carro porque o filho lava bem. Ele chama porque ele quer ter mais tempo com o filho e no serviço ensinar algo que não ensinaria no descanso. Perfeito, verdade. Então, meu pai, quando criança, quando adolescente, ele lavava carro para viver. Eu nunca lavei carro para viver. Então, quem lava carro melhor, eu ou ele? Ele. Então, quando ele me chamava, ele não me chamou porque eu era bom. Ele me chamava porque ele queria me ter com ele por um tempo melhor e me ensinar algumas coisas que, como de fato, ele me ensinou. Isso aí. E assusta a gente pensar que, se Deus quisesse que a obra dele aqui na Terra fosse feita de forma perfeita, ele não tinha escolhido nenhum de nós aqui. Com certeza. Ele mesmo faria. Ele criou o mundo, gente, em 7 dias, ele não precisa da gente. Mas por que ele pede? Por que ele chama? Porque ele é pai, ele quer se revelar a nós em lugares que talvez antes a gente não perceberia. Então são coisas muito simples. Como que a gente vai revelar, vai conhecer, né, o Jeová Rafá, que é o Deus de cura, se a gente não estiver precisando orar para o enfermo? Né? Porque se for para eu viver a minha vida e você a sua, se eu estiver enfermo, o problema é seu. Não é? Então, entendi. O fato de eu te servir, eu servir você com o propósito de Deus, com o Espírito Santo, talvez já me chamou para um novo nível de conhecimento, de revelação de Deus, do cuidado, do amor, do favor. O amor próximo. A gente tem que entender que Deus ele quer tanto se relacionar com o homem que até o ministério que ele nos dá também é para isso. E se ele está roubando o lugar de Deus no nosso coração, então o ministério virou um vilão entre nós e Deus. Porque a gente não vai ser salvo pelo que faz. Né? Perfeito. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Recentemente, dia 11 de junho, teve o seu Congresso Estadual de Jovens e Adolescentes, promovido pelo Conselho Estadual de Diretores da Quadrangular Rio. Né? Foram mais de 3.000 participantes. Como é que foi esse impacto que o senhor trouxe aí? Porque recentemente o senhor assumiu essa função, né? Coordenando esses jovens e adolescentes. Como é que é? Um jovem estando à frente de outros jovens e adolescentes. A coisa foi... Deus tem dado muita graça para nós. Quando eu cheguei no Rio, eu fui comissionado para essa função. Eu e o Pablo, né, que nós lideramos juntos. Ele lidera de adolescentes, eu de jovens, a gente se mistura e faz tudo junto ali. Então, desde lá, a gente tem construído, né, com pequenos passos, algumas coisas importantes, porque a gente tem visto assim, a igreja no Brasil, ela está no movimento, não é de decréscimo, mas de estacionar, né? Entendi. A igreja no Brasil, as últimas estatísticas, tinha uma estatística famosa que é a igreja evangélica em 2035 vai ser a maioria do Brasil, né? Já não vai mais, né? Agora 2050. Então, ou seja, nós estamos deixando de crescer. Então, tem alguma coisa muito séria acontecendo. E a mesma coisa acontece com os jovens, né? E aí, estatisticamente, na Quadrangular do Rio, especificamente, a gente tem visto assim essa luta muito grande com o Ministério de Jovens. Então, a gente tem trabalhado muito com eles a respeito disso, com a liderança, na formação, inclusive... amanhã, né, sábado, agora nós temos um treinamento para falar justamente sobre isso, porque a gente entende que tem essa necessidade. E aí, assim, o evento ele acaba se tornando esse marco, né, de celebração do que Deus está fazendo. A gente sempre tenta enfatizar, gente, o evento não é a coisa mais importante que a gente faz, senão eu não ia ser pastor, eu seria promoter, né? Então, isso aqui é para a gente celebrar o que Deus está fazendo em cada igreja, né? Em cada lugar, em cada bairro, né? E também ter esse tempo de inspiração como um todo, né? Porque, obviamente, a conferência ela é um nível de organização, de estrutura e de excelência que um culto de jovens normalmente não consegue ser, né? Entendi. Então, assim, Deus tem abençoado, né? E isso tem sido muito legal. Mas assim, é muito bom, é muito bacana. Por mais que às vezes, né, eu jovem, liderando outros jovens, mas sempre foi um lugar de muito conforto para mim, né? Eu tenho mais tempo liderando jovens do que adultos em si, né? Então, para mim ainda é muito confortável. Eu achei interessante, né? Eu tive no último pastoreio de pastores na CCQ, né? O Centro de Convenções Quadrangular, lá em Duque de Caxias. O senhor trouxe algo interessante, uma roda com pessoas, a pastora Fabiane, várias outras pessoas,
o senhor criou um perfil com pastores, foi isso? Um painel com pastores, uma coisa assim? Que eu achei interessante aquilo ali, dentro de um pastoreio de pastores, você resolveu fazer tipo um podcast ali na hora. Na verdade, dele não é culpa minha. Eu só caí eu sei, ali Caiu de paraquedas. Não, na verdade, assim, a gente tem uma reunião, né, mensal com os pastores e tal. E aí eu falei, cara, vamos usar isso aí para, né, ajudar a igreja. A igreja tem um propósito de em novembro, né, batizar 5.000 pessoas. 5.000 então, cara, a gente pessoas, tem que cair para dentro novembro. aí, vamos falar para os pastores e tal. Aí o Walter, né, que cuida disso tudo Da lá, comunicação. ele falou, cara, então vamos fazer um painel. A gente teve uma vez numa conferência mais ou menos parecida ali, onde cada pastor teve um tempo ali para falar sobre aquele tema específico do que estava vivendo. Não um debate em si, mas expor o que está acontecendo, né? E eu seria um dos que ia expor. Mas aí ele na hora ali, antes de subir, falava assim, expõe e apresenta logo já de uma vez. Eu falei, então tá. Tô aqui, né? Fazer Tô o quê? aqui. Aí foi bacana, né? Porque a gente conseguiu ouvir ali algumas realidades, né? Diferentes do que Deus está Uns fazendo. testemunhos maravilhosos ali de pessoas que estão se igrejas que Deus está achegando. abençoando, né? Deus está abençoando, né? Isso aí é uma coisa que a gente entende muito assim. A gente precisa, na verdade é bíblico, né, que o testemunho, né, ele é o espírito da profecia de Jesus. Então a gente precisa constantemente estar testemunhando o que Deus está fazendo para que a gente mantenha vivo aquilo que Ele é e o que está fazendo, né? Então são momentos assim que são muito pontuais e são cruciais também. E acho que também foi importante para quem estava lá também ouvir. Também. Mas esse congresso de jovens e adolescentes foi no momento certo e na hora certa. Muitas pessoas ali entregaram a Jesus? Eu não me lembro de números, eu lembro números agora, mas teve um bom número de pessoas ali que aceitou Jesus. Isso é bom, porque vai muita gente que não... O propósito em si não é a evangelização, mas acaba indo. A preparação de futuros pastores, ministros, líderes, né? A proposta, né, não é de fato a evangelização, mas como foi, né? Aí a gente tem feito apelos e o pessoal tem acontecido isso, né? Graças a Deus, né? O que eu acredito, né? E eu sempre falo com os pastores se Jesus não mentiu, né? Então aquilo que ele fala que a colheita está pronta, os campos estão brancos, é verdade. Isso aí. Então você só precisa ir lá e colher. Então, assim, cara, você tá ali no culto. Se você está preparando, está convidando pessoas, se você pregar e fizer apelo, pode ser que num dia não, outro dia, mas em alguma hora vai, cara. Vai. Porque se Jesus não mentiu, e eu acho que ele não mente, né? O campo de fato está branco. E a ideia da semeadura é exatamente essa, né? Muitas das vezes você vai semear e não vai colher. Exatamente. Mas uma hora a colheita vem. Vai. Então o importante é a persistência, a perseverança, né? Como Paulo vai sempre bater nessa tecla. É continuar. Não deu certo aqui, e isso é interessante, você pastor, você sabe disso. Muitas das vezes o pastor ele pode até se frustrar, né? Guardado aqui a opinião de cada um, quando se faz um apelo, tem gente que não gosta de apelo, enfim, eu sou um apelista, se é que tem esse termo. Mas assim, você faz um apelo, às vezes aquele culto você está, né, naquele fervor, e você faz o apelo, não vai ninguém na frente. E às vezes pode acontece, né? Às vezes até mais do que o contrário. E principalmente para quem está começando, poxa, dei o meu melhor, mas assim, Deus não está preocupado com o teu melhor. O Espírito Santo. É Ele que faz. E às vezes a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo. Não sei, a gente quer convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Assim. E assim, eu tenho uma coisa comigo que eu lido muito comigo assim. Eu sou uma pessoa, não é competitiva nem nada, mas eu olho muito a colheita da semeadura. Mas eu entendo muito o processo disso tudo. Mas assim, falando sobre apelo, eu tenho duas dificuldades comigo. A primeira é a dificuldade assim, que eu posso ser talvez bom em algumas coisas, mas tem um negócio que eu sou difícil como evangelista. Eu tenho dificuldade como evangelista não estou falando de unção, de presença de Deus, isso aí é tudo espírito, mas de humanamente pôr a palavra e condicionar aquilo tudo a esse lugar de decisão. Tenho muita dificuldade. Para mim é uma luta muito grande. Porque o senhor eu sempre muito penso tímido. assim, também.
E eu penso assim, cara, nossa, acho que eu não sei se eu sei fazer apelo, porque eu poderia até usar isso como uma desculpa, mas é porque eu também nunca aceitei Jesus também, nunca tive esse momento. Mas é que de fato eu tenho essa dificuldade, de fato, assim. E aí a minha dificuldade, ela piora ainda mais quando eu faço e ninguém aceita Jesus. Eu fico, ai, tá vendo? O cara não devia ter feito, tá vendo? Eu tinha que ter ficado quieto no meu canto. Mas aí entra outra coisa, né? Que eu acho que é o que ele está falando aqui. Eu acho que a honra, né? A colheita tá na fidelidade, na persistência. Né? Então, assim, por mais que eu não seja bom, né, nesse aspecto assim, de conduzir, e tem essa questão de, às vezes, a gente não colher ali o fruto na hora, né? Mas a gente é chamado a ser fiel, né? É porque a gente não tem essa dimensão, né? Às vezes a pessoa não levantou a mão, mas ela foi convertida no lugar dela. Sim. Vários exemplos de pessoas assim, pastor, eu aceitei naquele dia, não fui lá na frente. Ou até ficou com vergonha de ir. É, mas a gente às vezes, né, tem esse estereótipo, né? Precisa a conversão, a gente cria etapas, né? A pessoa que foi convertida foi lá na frente. E às vezes não. Eu acho, quase tendo certeza, que a grande maioria das conversões não se dá lá na frente. Não, até porque o fato de ir à frente nem sempre, né, isso não significa muita coisa. Para muita gente pode ser, para muita gente pode não ser. Então o importante é isso. É ser fiel na semeadura, né? Sim. Que o pai da obra, o Criador, ele está fazendo sempre as coisas. Cara, o papo tá legal, tá gostoso, mas eu tenho que falar aqui umas coisinhas aqui, tá? A gente já volta já com mais perguntas e coisas maravilhosas. Luciano, fala um pouquinho sobre aquela revista que está nos ajudando aí. Queria agradecer o pastor Marcos, né? Marcos Abreu, nosso irmão. A revista Elite N10, ela circula mais aqui no estado do Cabo Sul, Rio da Prata, mas Campo Grande de forma geral. Então, se você tiver interesse, é uma revista que fala muito sobre empreendedorismo, sobre as empresas, sobre negócios, atividade de igrejas, enfim. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, né? Pode falar comigo mesmo, procurar ou o Marcos Abreu mesmo, ou então revista Elite N10, você vai encontrar, lá tem todas as informações, qualidade, uma revista muito bem feita, muito bem, ela é distribuída gratuitamente, tem os pontos depois que eu passo para você, depois a gente passa com calma aqui. Revista Elite N10, muito obrigado, Marcos, pelo apoio aí. Descubra um lugar onde os seus sonhos criativos se tornam a realidade. Esse aqui é um dos sonhos que pode se tornar realidade, é você. Isso mesmo. Nós temos salas de podcast, essa aqui é uma delas, nós temos 3 salas aqui. Temos uma sala de gravação de áudio, tá? Estúdio de ensaio fotográfico, gente profissional, tá? Gravação de videoclipe, da Palavra de Deus, interna e externa, cursos profissionais pelo projeto ASAF. Anunciarte e produções artísticas, Zap 21 984 383531, tá? E quero também convidar você, se você, meu amigo, minha amiga, ainda, tá? Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não deu uma olhada lá na revista Gospel Retrô. Amigo, nós já estamos com a 2ª edição. Julho agora foi o Grupo Stefanos, que foi pioneiro, ele foi capa e tem a entrevista dele, pioneiro do evangelismo de rua na Zona Oeste há 30 e poucos anos atrás, trazendo funk. O pastor Xande esteve aqui conversando. Rapaz, foi uma coisa doida. Ele começou a tocar lá com o pessoal rock e tudo. Daqui a pouco começou a encher, lotou a praça ali em Vasconcelos, Augusto Vasconcelos. E daqui a pouco ele trouxe a mensagem da palavra com música. E rapaz, muita gente se converteu a Jesus. Foi um momento muito interessante. E de agosto foi a banda Vox Day, que também 35 anos mais ou menos já estão no mercado. Aquela música Jesus I Love You é uma música que tocou em vários lugares e que ganhou muitas almas para Jesus. E esse mês de setembro é mês de missões. Eu ainda vou ver quem vai ou não entrar nessa capa, mas eu estou pensando em trabalho missionário, entendeu? Então eu estou conversando aí com um missionário para ver se ele tem interesse de ser a capa. Ele é lá de Portugal, tá? Ele era do grupo Altos Louvores, é o Vandic, tem uma história linda, aquela música Acreditar, tá? E ele tá lá em Portugal e eu tô tentando, viu, Vandic, você assistindo, por favor, manda o zap para mim, para que a gente possa entrar em contato, porque eu já tenho a tua história praticamente, que começamos
há 30 e poucos anos atrás, ele tocava, estava Marquinhos Gomes, estava Estela, Lislane, o Sérgio Lopes, essa galera toda, né? E eles participaram também dos eventos. Eu fazia muita apresentação dos eventos da Igreja Universal. Eu fui convidado aí vários, Marisete Catarina, gente, há muito tempo não ouço a Marisete Catarina, Vlad Leliane, Carlos Vinco, são gente maravilhosa. Então, a você, meu amigo, minha amiga, a revista Gospel Retrô, se você se interessar, eu mando para você, tá? Ela é digital ou em PDF. Você pode entrar em contato comigo, tá bom? E a gente manda. Tem lá, @revista Gospel Retrô. No Instagram, você pode mandar lá uma mensagem que aí eu mando para você, tá bom? Pastor, eu queria saber o seguinte, filhos de pastores, como surgiu essa... O senhor é um filho de um pastor, de uma pastora que são líderes, é o pastor Vander, né? O pastor Vander Antônio da Silva, que é o nosso atual gestor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio de Janeiro, né? E da pastora Cecília, que está sempre bem conectada com as mulheres, com os trabalhos, ela gosta muito desse, eu observei, eu acompanho ela também no Instagram, e eu fico assim, como o senhor assumiu logo a nível nacional? Sim. O senhor tem tantas atividades, e aí como é que fica? E a família? O senhor tem um filho novo, a esposa, gente, é muita responsabilidade para um jovem? A igreja, a quadrangular, sempre assim, né? Já quase 30 ou talvez 30 anos tem esse trabalho com filhos de pastores, né? E 2018, final de 2018, eles me convidaram para poder liderar essa pasta de filhos de pastores. E por parte disso aconteceu, né? Por um pouco do que eu falei aqui, quando no movimento celular, eu viajava muito contando o meu testemunho, né, de como filho de pastor, do que eu vivi. E isso foi assim, esse testemunho foi tocando muitos outros filhos de pastores também, naquele contexto. E aí, na mesma época também, final de 17 para 18, eu comecei junto com alguns amigos um projeto que a gente chamava de Escola de Verão. Eram 10 dias em janeiro, que a gente tinha um intensivo, né? A ideia, o propósito, né, era despertar e equipar jovens para poder viver, né, essa realidade da nossa identidade como quadrangular, né? Então a gente tinha treinamentos de tudo assim, né, de oração, como levar uma vida de oração. A gente tinha momentos de ativação para as pessoas orarem pelos enfermos. Então tinha até aulas práticas assim também, que o pessoal orava, os alunos oravam por eles mesmos que estavam enfermos. Uma preparação. Tem até uma história de uma menina que quebrou o pé um dia antes. Ela quebrou o pé, estava com o pé na tipóia, oraram por ela e o pé dela foi curado na hora, assim. Amém. E aí, assim, ainda existe milagre no dia de hoje. E aí essa escola aconteceu por uns 6, 7 anos. Mas muito filho de pastor também se passou por essa escola. E aí, quando precisaram fazer uma troca de liderança, né, a pessoa que na época liderava, né, supervisionava essa pasta, era o pastor Toninho, né? Ele me conhecia de perto ali, me viu vindo para Jesus, né, um tio de coração, ele conhecia toda a minha história, ele, né, tinha me impulsionado muito, ele falou, acho que você vai dar certo. Eu falei, tio, sinceramente, eu nunca tive pretensão nenhuma de trabalhar filho de pastores. Eu nunca tinha feito nada específico sobre filhos de pastores. Turma, né? A não ser essa influência que foi natural e etc. Então eu falei, vamos lá, vamos aprender. E assim, hoje, 5 anos, 7 anos já, nós estamos em 2026, já tem 25. Tem 7 anos. 7 anos já, hein? 7 anos eu fui aprendendo, né, muitas coisas. Muitas histórias. Muitas. Está na hora de lançar um livro sobre filhos de pastores. Vou e não vou. Né? Eu vou lançar um livro sobre isso, mas não sobre filhos de pastores, mas sobre algo que há 2 anos. Tem 2 anos, assim, 3 anos mais, que eu tenho dedicado muito a pensar sobre a raiz do filho do pastor, que é a família pastoral. Porque a gente foi entendendo e discernindo que a
maioria assim, dos problemas dos filhos de pastores tem a ver com dentro de casa, né? A maneira como os pais lidam com eles, né? E assim, a gente andou fazendo muitas pesquisas, né? Desenvolvendo alguns temas importantes para chegar nesse ponto, né? Então assim, eu lidero filhos de pastores, mas nesses últimos anos assim, Deus está direcionando nesse aspecto do filho do pastor a pensar na família pastoral como um todo. Sim. Porque era uma coisa que a gente via assim, a gente fala com o filho do pastor, discipula, conversa com ele, resolve os problemas dele, mas aí ele volta para casa, né? E às vezes era como enxugar gelo, porque ele volta para casa e o problema dele volta de novo. Você constrói algo na igreja, em casa desconstrói tudo, né? Destrói tudo. E aí a gente foi vendo essa necessidade e até então a gente, né? Eu acredito que no ano que vem isso vai ficar mais forte ainda. A gente deve levar esse trabalho de família pastoral para os estados do Brasil da igreja. Pastor, assim, curiosidade minha aqui. A igreja quadrangular hoje no Brasil, você tem noção de quantas igrejas existem? Tá mais fresquinho na cabeça, que a gente estava na convenção agora em julho. Então, apresentaram esse relatório. São 13 mil igrejas. O que são igrejas, né? Ela tem um critério lá, ela tem que ter um espaço, tem que ter um corpo diretivo, tem que ter líderes missionários. Então, uma igreja, as igrejas são mais de 13 mil. Só que quando se somam as congregações, né, que são portas abertas, que ainda não tiveram corpo para se tornar igreja. E algumas são células? Não. Ainda não. Somando as congregações já bate para 19. Então, são 19 mil igrejas. Quando somam células, aí eles têm um número que é 54 mil portas abertas, né? Igrejas, congregações e células. São igrejas, né? Se você for olhar, são igrejas. São comunidades, digamos, comunidades de fé, né? E nas células é que se aprende muita coisa. Ali é um ambiente familiar, praticamente. Eu sou suspeito porque eu aprendi a minha vida com Deus, assim, a igreja veio toda assim, desse trabalho do ministério celular, do trabalho celular. Igual eu falei, teve seus excessos, como tudo tem, né? Mas ele continua, eu acredito muito que continua sendo assim, um ponto muito importante para pessoas se descobrirem também, às vezes, até no seu chamado. Né? Eu creio que a célula, assim, eu falo sempre isso. Você falou, né? Teve os excessos, mas a célula, ela é o cerne da igreja. O início é célula. Eu creio muito. Se você for olhar para Atos 2, né? É célula. Viviam em comunhão, partiam pão de casa em casa, tudo aquilo. Isso é o que se faz na célula, né? Tradicional, digamos assim, é o que se fazia no começo. Porque assim, a gente tem que entender assim, célula é um modelo moderno, né, que se chegou ao entendimento. Esse modelo moderno específico, ele vem mais ali do Poyanchô, né? E aí vai tendo as suas variações até chegar aqui. Mas o princípio de Atos 2, né, que é o que você falou, de casa em casa, tendo comunhão, compartilhando o pão e pregando a palavra, isso aqui é o que está na célula. Você pode chamar de qualquer outra coisa, né? Exatamente. Hoje em dia tem nome até de tudo. Até Pequeno clã agora estão grupo, chamando. Tem o quê? Clã? Isso eu não sabia. Eu vi uma igreja agora que chama de clã. Então, o nome indifere, né? Mas é o sistema e tal. Óbvio, as pessoas foram se organizando, sobretudo em Wesley, né? No metodismo wesleyano, né? Então, isso aí é só a progressão. Eu acho que é um modelo que é bíblico, assim... É pegar isso e colocar em prática. Exatamente. O grande problema é que o homem quer colocar a sua identidade naquilo. Eu falo sempre uma coisa. O cara que tem uma Ferrari, ele não coloca adesivo na Ferrari. Você já viu a Ferrari com adesivo? Não. Foi Deus que me deu atrás? Você não não vê. Ou então outro adesivo. Não tem, porque a Ferrari por si só, ela é pronto. É aquilo que você quer. Então o evangelho é isso aqui. As pessoas querem adesivar o evangelho. Não precisa. Colocando características pessoais ou particulares de denominação. E aí quebra a firma, como o pessoal fala. Então se você seguir o exemplo... E gera divisão também. Também, né? Competição, divisão, né? A minha faz mais, a minha... E aí quando você coloca genuinamente o evangelho, a coisa flui muito mais naturalmente, muito mais tranquilamente. Pastor João, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais... Testemunhos. Como é que é? Eu sei que o senhor contou uma vez, até na reunião de superintendência, que é lá na sua igreja, na IEQ Vida, contou uma experiência de sua mãe com você. Você disse umas coisas lá que eu achei super interessante. Conta aí alguns testemunhos, depoimentos que edificaram vidas ou até a sua própria vida. O negócio do bolo lá, teve um lance lá. Tem a historinha do bolo que minha mãe conta, né? Que
Eu cresci, quando eu nasci, meu pai era pastor, minha mãe não era. E aí, depois a minha mãe foi ao ministério. E aí, em 2010, meu pai, já por muitas ocupações da igreja, não estava conseguindo pastorear a igreja local, ele deixou a minha mãe. E a minha mãe que fez a transição da nossa igreja para se tornar uma igreja em célula. Então, eu vivi muito assim uma época de mudança de mentalidade da igreja para voltar, né? Não que tivesse perdido em si, mas tornar mais latente, né, o amor pela pregação do evangelho, pelas almas. Sei. Então, apesar, como eu falei, eu não tenho esse dom evangelista, mas eu cresci num ambiente evangelista. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, isso para mim é uma coisa que é muito latente. Então, ela conta ela tinha uma história que ela contava, né? Eu nunca mais me esqueci dessa história. E ela contava essa história num contexto para nos trazer para esse lugar de reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo. Porque uma coisa que a gente precisa entender, né, é o porquê que a gente está aqui, por que a gente é vivo, por que a gente está vivo, né? Ah, beleza. Jesus morreu em nosso lugar, né, para que tivéssemos salvação nele, mas então por que a gente está vivo? Muita gente acredita, né, que o propósito da nossa vida aqui hoje é a salvação. Só que isso não faz para ganhar a salvação. Só que não faz muito sentido quando Cristo que ganhou. Sim. Né? Então a salvação já está em Cristo. E a Bíblia fala que quando a gente crê e é batizado, a gente a recebe. Então não faz sentido a minha vida ser para algo que já foi ganho e já me foi dado. Exatamente. Isso Né? aí. Então, o que a gente faz? A gente está confirmando ela todos os dias. Por isso que a Bíblia fala ao que permanecer, né? Ao que perseverar. Então, é uma confirmação todos os dias. Né? Ok, então, beleza. Até porque também, se o propósito fosse ser salvo, era mais fácil a gente ser batizado e morrer na hora. Na né? hora. Porque você nunca teve tão sem pecado quanto o momento que você saiu da piscina. Né? Então, joga na vala. Morreu, acabou, vai ficar aqui na vida para quê? Né? Correndo o risco de perder a fé. Então, o nosso propósito aqui é cumprir o que Jesus nos deu, né? De fazer, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, ela te contava uma história, né? Que era bem legal, obviamente, né, gente? É uma ficção, né? Mas ela fala que um homem um dia pensou, o que eu vou dar a Deus, né? Quando eu morrer? Ele fala, vou dar a Deus o que eu mais gosto na vida. O que eu mais amo é bolo de baunilha. E aí ele começou uma peregrinação, a vida dele, assim, para aprender a fazer o melhor bolo de baunilha para entregar para Deus. Ele gastou todo o tempo, todos os dias, todo o dinheiro, todo o esforço da vida dele para fazer o melhor bolo de baunilha. Aí ele descobriu, chegou a receita perfeita, o melhor ovo, melhor farinha, melhor baunilha, melhor forma, melhor fogo e tal. Ele fez o bolo, quando ele terminou o bolo, ele morreu. Aí ele foi para o céu. Chegando no céu, ele falou, Deus, estou aqui e a obra da minha vida é te entregar o que eu mais amo. Gastei todo o meu tempo, todos os meus dias, todo o meu dinheiro, tudo da minha vida foi para fazer para o Senhor o melhor bolo de baunilha que já existiu. E aí Deus fala para ele assim, poxa, você gastou toda a sua vida, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todo o seu esforço para fazer o melhor bolo de baunilha. Ele falou, foi, Deus, está aqui, ó, o melhor bolo de baunilha, porque eu amo bolo de baunilha. E Deus disse, poxa, que pena, eu não gosto de bolo de baunilha, eu gosto de bolo de chocolate, né? Então ela contava essa história do tipo assim, gente, talvez a gente está fazendo a nossa vida inteira algo que Deus não é que ele não vê valor, mas é que não é o que ele quer. E não é o que ele planejou para você. Então o que ele planejou para nós, né? Paulo fala, nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos pela graça para as obras que antes foram preparadas. Sim, sim. Então, a nossa vida é isso aqui, é pregar o evangelho e fazer discípulos, né? E nisso tudo testemunhando Deus. Então, isso sempre me trouxe um senso de urgência, assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E essa foi uma das coisas, assim, que me marcaram muito, assim, ali na adolescência e até hoje, né? Tanto que já tem aí 15 anos, eu lembro dessas histórias até hoje. Mas é interessante, né? Interessante que às vezes a gente despende um valor, um esforço para tentar agradar a Deus quando Deus está te colocando para o outro lado. Assim. Exatamente. Como eu falo, é muito mais simples. Eu creio que nós complicamos muitas coisas. Né? Como diria aquele comentarista esportivo, a regra é clara. A regra, se vocês quiserem discordar, tranquilo, mas assim, o evangelho, ele não vou falar filosofia, mas ela é a ideia mais fácil de ser assimilada. Sim. Se você comparar com outras religiões, com outras seitas, né? Não creio que existe só uma religião, mas assim, com outros dogmas,
é muito mais complexo. Sim. Se você for olhar as outras, é um processo muito grande. Quando no Evangelho é crer, ser batizado e já salvo. A regra do Evangelho é simples. Você não merece, Isso. continua não merecendo e nunca vai merecer. Exatamente. Mas de graça ele te deu, esperando o quê? Sinceramente, ele só espera que você viva por ele. Só isso. Só isso. É simples. Ele não morreu te pedindo nada. Não quer nada em Então, troco. qual que é a sua resposta? Cara, vive sua vida por ele. Ele já te deu tudo que você Mas você isso podia hoje em conseguir. dia ele é invertido de certa forma, né? Em algumas igrejas dá essa ideia de sacrifício, né? Muitas das vezes até usam versículos que são equivocados, né? Tipo assim, o reino de Deus é tomado à força. Aí as pessoas acham que para você ser salvo você tem que fazer esforço para ser salvo. Não é meritocracia. É exatamente assim. O texto fora de contexto vira pretexto, né? Então, o que significa o reino tomado por esforço? Jesus está falando sobre a perseguição. Exato, no contexto de João Batista lá. Ele está falando, você vai ter que fazer violência para poder viver o reino. Como assim? Cara, você vai ser perseguido, como é que você vai agir? É isso aí. Qual foi a violência dos discípulos na perseguição? Foi ir contra a palavra dos caras e em ousadia pelo Espírito e pregar sabendo que ia ser morto. Quer mais força do que isso? Né? Essa força não é sobre você pegar alguém na rua e encher ele de soco. Não, óbvio que não é isso. Não é sobre você, acordo todo dia 3 da manhã para orar. Não é sobre isso. Nem em todos os cultos da igreja, todos os eventos, todas as festividades. Quando houver uma perseguição, né? E essa perseguição acontece o tempo todo, né? De diversas formas. Às vezes não é mais o Império Romano, mas é uma perseguição de mente. É a ansiedade, a depressão, é a família, são tantas outras coisas. Cara, você precisa se manter firme, você precisa ser oposição à sua oposição. É isso aí. A Bíblia, Jesus disse que as portas do inferno não poderão deter, ou seja, não pode te conter. Então isso fala sobre avanço. Agora, como que você avança parado? Né? Esse versículo que você acabou de citar, é um versículo de ataque, não de defesa. Exato. E às vezes a igreja pregou que é defesa. Não, as portas do inferno não parece que as portas que vêm contra você é o contrário. A gente, é o contrário. Você vai contra as portas. Então, eu de fato, assim, eu não vou tirar aqui, existe um sacrifício a ser feito. Ele existe, mas o ponto é que esse sacrifício já não me garante. Não me garante a coisa mais importante que é a minha salvação. Exatamente. Eu gosto sempre de lembrar, de pensar no Jardim do Éden, né? Deus criou o Éden, né? E pôs um jardim no Éden. Tem gente que acha que Éden é o jardim. Não, Éden é a terra. É a terra. E Éden significa paraíso. Deus criou literalmente um paraíso e no paraíso ele pôs um jardim para o homem. E nesse jardim estava tudo pronto. Então o homem ganhou de graça tudo que ele precisava para viver. Sem fazer nenhum esforço. E aí o que Deus falou? Agora que você ganhou tudo, cuida. Ou seja, veio o favor e depois veio o trabalho. Essa é a ordem da originalidade da criação. Quando entra o pecado, o que Deus fala? Agora, né, tem gente que acha que a gente trabalha porque Adão pecou. Não, Adão já trabalhava. Só que a diferença é que a ordem foi invertida. O que a Bíblia fala? Agora, você, para comer da terra, você vai ter que suar, cara. O suor do teu rosto. Então, agora, primeiro vem o trabalho e depois vem o favor. Não pode inverter isso. Essa é a ordem do pecado. É isso aí. Só que quando Cristo vem, ele vem, a Bíblia fala, para redimir o primeiro Adão. Então, ele vem para consertar o erro de Adão e nos tornar de volta ao propósito, onde recebemos o favor e depois fazemos o sacrifício. Perfeito. Então, o meu sacrifício não me garante o Éden. Não, o Éden me foi dado de graça, eu só estou me sacrificando para cuidar do que ele me deu. Então, é uma coisa muito simples, né? A gente precisa sacrificar. Eu concordo, a gente tem que sacrificar o nosso tempo, a gente vai sacrificar o nosso esforço, às vezes até o nosso dinheiro. Mas tudo isso da perspectiva de quem sabe que tem tudo. Eu tenho tudo, então por isso eu sacrifico. É diferente, né? Porque me humilha saber que por mais que eu sacrifique tudo que eu tenho, não me garante o favor que eu recebo. Pastor, queria que o senhor falasse um pouco, Dia dos Pais, né? É domingo, vai ter atividade na sua igreja, falasse um pouquinho sobre o batismo. Sim. Também que vamos ter, e uma festa que vai ter para confraternização de pessoas, irmão, faz o convite, você pode... Isso, esse sábado, agora dia 9, né? Então, no caso aqui, o podcast está na sexta, então logo amanhã já, às 18 horas, na Estrada Cachamorra, 4285. Pertinho de frente a... pertinho? Perto da casa dele. Então, se eu estiver errado, você vai para o 491, na hora que você vê um barulho na frente, você vai para frente. É porque eu não estou certo desse número, que é uma propriedade nova da igreja. Nova. E é uma bagunça, porque a igreja está no 491.
o terreno a 100 metros é 4.000 e alguma coisa. Coisas né? da Cachamorra. Coisa da Cachamorra. Mas ali, você chegou ali, perto da Michelin, você vai subindo ali, você vai ver um barulho a gente. Pra quem conhece, lá perto do Barral. Isso, bem perto do Barral. A gente tá de frente para a quadra dali, Legal. da Michelin. Então, a partir das 18 horas vai ter ali o Arraiá da Vida, né? É uma festa que a gente fala que tem 3 propósitos. Primeiro, a comunhão, né? Pra gente ter tempo junto, vai ser gostoso, tem muita comida, brincadeira, para criança, para adulto, vai ter tudo. Segundo, pra gente também ter a oportunidade de convidar pessoas, né, para esse ambiente da igreja, às vezes também vira esse ambiente de evangelização. E terceiro também, a nossa igreja, a gente está com esse propósito de uma expansão, né? Então, tudo que for vendido ali vai ser destinado para o nosso projeto de expansão e construção. Então, vai ser muito legal ter vocês lá e vai ser muito especial. Então, sábado agora, dia 9, né? A partir das 18 horas. E sobre o batismo, no dia 15 de novembro, né? A Quadrangular no Rio está com esse propósito de batizar 5.000 pessoas, 5.000 pessoas. Simultaneamente. É um desafio enorme, né? Porque esse número é mais do que só o no dobro Rio. do ano passado. Só no Rio. Só no Rio. No Brasil são 150.000 até o final do ano. Ui, Jesus. É muita coisa, né? A gente espera esse milagre. Então, 1/3 de Campo Grande, né? Muita coisa. Então, Maior que muitas cidades aí, né? Com certeza. Maior que a grande maioria das cidades com do Brasil. certeza, Com certeza. Mas é um desafio muito grande, né? Que vai muito esforço, né? Muito trabalho, mas eu creio que a gente vai. Se a gente não chegar lá, a gente chega perto. Eu acho que ninguém vai achar ruim se a gente batizar 4.999. Ótimo, tá bom. Então a gente tá nesse caminho aí. E Dia dos Pais, vai passar com o pai? Como é que vai ser suas atividades? Dia dos Pais, meu Dia dos Pais vai ser meu terceiro Dia dos Pais. O seu filho também. Mas a gente vai passar em família, né? Sim. Eu tô com a minha irmã mais nova tá grávida, então no domingo, né, no Dia dos Pais, a gente vai descobrir o sexo da criança. Que legal. Oh, Jesus. Então a gente vai estar em família juntos para descobrir o sexo da criança. Que benção. Mas vai ser um dia especial, né? E todos os pais também, que Deus abençoe vocês, né? Que esse dia seja um dia muito, muito bom e Deus traga restauração aonde precisar, em nome de Pastor, Jesus. suas considerações finais, pode falar à vontade ali, se eu tenho o tempo que for necessário, quiser trazer uma mensagem, fica à vontade, porque o senhor vai orar ao finalizar. Amém. Também, tá? O que eu posso dizer, assim, Pode olhar para aquela o que câmera eu posso ali. dizer no final, né, para cada um que está nos ouvindo, é que tudo que nós falamos aqui, né, a nossa vida ela só faz sentido se for vivida pela razão na qual Jesus se entregou por nós, né? Então, nós temos um favor de Deus sobre nós, ainda que talvez você esteja passando por lutas e tribulações e você não consiga, talvez, hoje, humanamente enxergar esse favor, mas uma coisa que é muito importante, eu estava falando esses dias aqui na minha igreja, quando Paulo fala em Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele está querendo dizer que Deus converge tudo para o propósito dele. E talvez o que você está vivendo seja, talvez, fruto de algumas decisões ruins, né? A boa mensagem é que Deus pode fazer das suas boas ruins um bom destino, um destino de paz e prosperidade. Ou talvez o que você está vivendo seja um momento de adversidade, né? Porque às vezes a gente, como crente, a gente acha que por ser crente nada ruim pode acontecer, né? Mas a Bíblia fala que o sol vem para o justo e o injusto e a chuva também vem para o justo e o injusto. Verdade. Então, a adversidade da vida, enfermidade, doença, morte, lesões, tudo isso a gente está sujeito, né, a viver isso. Não é porque somos bons, na verdade, coisas boas, coisas ruins só aconteceram com uma pessoa boa, que foi o próprio Cristo, né? Isso. Fora isso, todos nós aqui somos dependentes do favor de Deus para ver bondade em nós. Mas se você está passando por essas situações, né, que você creia que de fato Deus não perdeu o controle de nada na sua vida, renda o seu coração em amor, porque existe algo que Deus quer fazer na sua vida que é muito precioso, é muito importante, é muito relevante. E Deus enxergou tanto valor que entregou o seu Filho na cruz por amor a você. Então, que você se renda a Ele, né? E permita que Deus ele traga esse entendimento do que Ele tem para você. E crê que o plano do Senhor, às vezes, por mais que a gente não entenda, ainda assim sempre será soberano e também bom para as nossas vidas. Então, que você viva tudo que Deus tem para você, né? Que você não se roube o prazer que é de ser um filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado e nem um órfão que não tem pai. Você não é como aquele filho, o filho mais velho da parábola do filho pródigo, né?
estou na casa do meu pai e trabalho como escravo. E o pai vai dizer, mas tudo que eu tenho é seu. Então, Deus não te chama como escravo, né? Por mais que a gente entenda a expressão servo, antes de tudo isso, nós somos filhos de Deus e amados por Ele. Então, que você viva todo o amor que Deus tem para você e você viva a vida que Ele planejou para você, em nome de Jesus. Amém. Pastor, as suas redes sociais, as pessoas entrarem em contato, Eu sou tudo. péssimo para rede social. Eu acho que o meu Instagram é @ojpedrosilva, se eu não estiver enganado. Né, a letra OJ Pedro Silva. OJ Pedro Silva. Isso, tá lá no meu Instagram. OJ Pedro Silva. Eu custo aparecer, mas de vez em quando eu apareço lá. Não, e com coisas boas aqui. Tem aqui FIPAs, né? Tem coisas boas. Tem um chamado, tem um livro seu falando aqui, né? Tá amarrado naquilo que somos. Isso. É uma das mensagens que colocou aqui, né? E tem aqui uma foto dele com o pai, né? E não, é tu mesmo não? O qual? Essa foto aqui, não. Tu tava bem. Essa foto aqui, é você com o pai? Essa aqui? É. É, eu mesmo. Gente, tá diferente essa foto aqui? Gordo, né? Ou magro, não sei, mas eu acho que eu tô mais gordo que eu tava nessa época aí. Mas aí meu pai. O meu Instagram é quase um álbum de família só. De vez em quando sai alguma coisa de igreja aí. E Luciano, suas considerações? Só agradecer, né? Agradecer, pastor. Muito obrigado, foi um prazer agradeço. conhecê-lo. Tá tão pertinho lá da minha casa, né? Eu tô na dívida. Eu gosto muito de ir nas igrejas, né? A Quadrangular lá é uma das poucas que eu ainda não fui lá na área. Vou Fica fazer à vontade. visita lá, vai ser um prazer. Eu pastorei a igreja muito próximo lá na rua Na Olavo Gama, Olavo no Caminho da Gama. Razão. Logo depois um pouco da igreja, à esquerda, aquela ruazinha à esquerda. Lá dentro da Razão. Pastorei lá sim. 10 anos e Congregacional. na congregacional. Mas foi um prazer conhecê-lo. Espero. prazer é meu. Torço e oro pela sua vida para que seja sempre próspero Amém. no real sentido da palavra e que a igreja possa crescer também Amém. segundo a vontade de Deus. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Até a próxima sexta-feira. E não esquece, curte aí, comenta o que você quiser comentar, ativa o sininho para as notificações, sempre conteúdo bom, de qualidade para você. Deus te abençoe e tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. A você, meu amigo, minha amiga, saiba que o esforço de acreditar faz a diferença. Que possamos ser a diferença do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Tá? E nós vamos encerrar com a oração com o pastor João Pedro Silva. Deus, Pai, muito obrigado por esse momento, por esse tempo que estivemos aqui juntos. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos. Pai, eu oro para que o Senhor possa derramar graça, favor e bênção sobre nós. Livra-nos de todo mal, guarda-nos com as tuas mãos, mas que o teu favor e o teu amor nos acompanhem todos os dias. Pai, eu oro por cada pessoa que nos ouviu, que o Senhor derrame graça, favor e sabedoria, e a Ti nós rendemos toda a honra e toda a glória, e que sobre todas as coisas o Teu nome permaneça, sobretudo em nome de Jesus. Abençoa a vida dos seus filhos ontem, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu agradeço, gente. Deus abençoe. Amém. Queridão, a gente está nesse espaço aqui, você deve estar achando diferente, né, das nossas chamadas, mas esse espaço aqui é um acervo musical que tem mais de 11 mil, aqui ó, 11 mil LPs. Talvez a galera nova nem saiba o que é isso, mas você vai aprender. Próxima sexta-feira a gente vai estar recebendo o Limonge com a gente aqui, um expert nesse assunto. Mais de 11 mil, como já falei, mais de 11 mil exemplares. Ele vai estar dando uma aula pra gente sobre LP, sobre a história da música. E você é nosso convidado especial. Próxima sexta-feira, 21 horas, no Voz de Gospel Podcast no YouTube. Musicalmente Cultural é o acervo musical Música Antiga com Luiz Limonge. Você não pode perder, vai ser muito bate-papo, conversa. E a história dele é muito linda, tá? Nós estamos aqui para apresentar para vocês as áreas que temos aqui no estúdio. E aqui é a área podcast. Gente, top, né? A gente acabou de gravar um aqui muito bom, assista. E aqui é onde os vídeos são editados. Olha, esse é um lugar top demais. Vai, Vitória, apresentar seu local. Esse aqui é a nossa sala de edição, super mega tecnológica, perfeita. Tem tudo que você precisa. Aqui temos uma sala de reuniões e de trabalho, tá, minha filha? Escritório, sim. Reuniões aqui é topíssimo. Simbora, quer apresentar também? Ou você Não, a apresentadora aqui, ó.
Aqui temos a nossa secretária super ultra mega maravilhosa. Coordenadora. Aqui, coordenadora, secretária, tudo. Respeita ela, gente. Aqui, ó. Top. Outra sala aí. E aqui, que tal uma aguinha? Se vocês quiserem, né? Uma aguinha, ó. Tem um cafezinho aqui de nós pra gente tomar um biscoitinho pra comer. E aqui, gente, olha essa sala. Olha quem está aqui nessa sala, uma das nossas alunas. Oi. Aqui é a nossa sala de música, perfeita pra você aprender a cantar. Simbora com a gente. Mostra aqui, ó. Curso de música, minha foto. Isso. E tem Wi-Fi, tá? Glória a Deus pelo Wi-Fi. Vamos descendo pra conhecer o estúdio lá embaixo. Sejam bem-vindos! Essa é a recepção que eu mais gosto. Principal. Esse aqui é o nosso estúdio anunciar. Mostra aí algo que tem aí dentro. Aqui, mesmo que você não seja profissional, você se sente profissional. Tira uma foto minha então, depois, dos bastidores. Tá bom. Aqui dentro é o compartimento onde a gente grava as nossas músicas, onde o cantor fica. E aqui em volta temos as salas, né, que são privativos. Aqui é o estúdio que a gente faz o nosso estágio do curso. Então assim, olha que espaço maravilhoso pra você aprender. Isso aqui, ó. Calma. Venha! Vou mostrar a minha habilidade. Muito bom. Nota zero. Ai, notador. Aqui, ó. Bom, é. Canta aí. Você é de um lado, é o de outro. Olha O que é isso aqui? Por que tem isso aqui? Como é que usa? Isso aí é pra abafar, pra gente não cuspir assim, ó. Vamos ficar. É assim. Entendeu? Nossa, Aqui, aí, ó. gente, viu? Aqui você aprende. Inclusive, top, eu aprendi. Mas não adianta você cantar assim, cantar primeiro assim. Isso aí. Sabe?